Boa noite a todos. No início, nas vibrações iniciais que a nossa irmã Sueli mencionou, ela se faz presente para mim. Primeiramente, peço desculpa por chegar acima, tão em cima da hora, diferente da minha prática, da disciplina, mas por uma questão só de posicionamento. Tive um imprevisto há pouco, né? Com o veículo, a moto do meu filho a qual eu vim, e consegui arrumá-la, mas acabei deixando o material que eu tenho por costume apresentar, todo o material a qual eu apresento, e tenho, né, as palestras que preparo, intuído. Mas nós que estudamos o Evangelho, que buscamos na síntese do Cristo, né? Hoje eu passo aqui a vocês com auxílio desse terceiro livro da doutrina espírita cristã, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema que eu trouxe, né, a qual eu estarei falando, mesmo sem a apresentação, ajuda-te que o céu te ajudará. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 14, ou na máxima do nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo: buscais e achareis, pedi e obtereis. Quando nós agradecemos a Deus com sinceridade, com amor, e dentro das provações que nos faz presentes, pois não é o fato de sermos enviados, não é o fato de sermos estudiosos ou procurarmos seguir, né, com todo o esmo a doutrina espírita cristã, que nós estamos, né, exímios das provações, e elas se fazem cada vez maiores para testar a nossa fé, testar a nossa vontade, o desejo do compromisso. E o que eu busco? Eu busco estar aqui com vocês, eu busco a verdade, a sair a semear esse Evangelho bendito em cada coração, a começar por mim mesmo. E do capítulo 25, buscais e acharei, ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi, dar-se-vos-á. O que eu peço? O que eu tenho pedido a Deus, dentro da minha condição hoje, de buscar ser melhor? É um exame na consciência de cada um de nós que aqui estamos. As adversidades hoje, ela toma conta de mim, a ponto de eu desistir. Até onde eu cheguei? O que eu peço, Senhor? Busco esclarecimento, busco sensatez nos meus atos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas palavras. É isso que nós hoje, dentro desse conhecimento, dessa doutrina, nós buscamos, seguir a Cristo. Mas quem disse que seria fácil seguir a Cristo? Falar, todos nós falamos, mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus. Mas e nós como cristãos? E nós como verdadeiros seguidores do Cristo? Por isso, eu tenho que refletir aquilo que eu peço para mim. Pedir de me colocar no caminho reto da reflexão, do amor, da fraternidade, da bondade, da caridade. São palavras lindas, mas eu tenho exercido isso na prática? Nós sabemos que as mudanças se fazem necessárias, a nossa evolução intelectual através das obras, mas e a nossa evolução moral? Essa é a mais difícil. Essa porque nós buscamos seguir com exemplos da nossa própria vida, da nossa transformação interior, a nos colocarmos melhores do que aqui chegamos. É importante. O que pedir? Achareis e bateis. O que irá abrir a mim? Qual é a porta que irá se abrir dentro da que eu espero? Nem tudo o que eu peço eu poderei obter. Como o próprio Paulo
né? Na sua passagem diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu venho sendo hoje levado, né? Nos meus desejos ainda voltados à parte material, nos desejos de obter, do querer, do ter. Mas o que eu me coloco perante a espiritualidade em doar? O que eu coloco em buscar agregar na minha evolução espiritual? É uma reflexão diária a qual nós temos o compromisso, como cristãos, a praticarmos. E lembrando da máxima de Jesus: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Pelo mínimo que nós já sabemos, pelo mínimo que nós buscamos dentro do estudo, da prática, nós temos esse compromisso de sermos cada vez melhores. Porventura, se seu filho pedir um peixe, você lhe dará uma serpente? Na atual condição, não. Ou, traduzindo, se porventura o teu irmão recorrer a ti em busca de um auxílio, em busca de uma palavra de conforto, em busca de algo, né, de uma orientação, o que eu dou a esse irmão? Na condição nossa do Evangelho, daremos atenção, daremos a ele o conforto, a paz, dentro da experiência obtida, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós acreditamos como verdade. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele, através do seu Evangelho, do seu ato de bondade e de amor, a qual ele o expressou com tanta veemência, com tanto carinho por todos nós. E no seu momento ainda ao retorno ao Pai, ele pede a Deus que nos perdoe pela nossa ignorância. Ignorância essa que persistimos ao longo do tempo em não acordarmos, né? Em valorizar o que importa para Deus, para Jesus e pela espiritualidade amiga que nos acompanha, é a nossa transformação moral. É o nós nos colocarmos melhores para quando nós retornarmos ao mundo espiritual, à casa do Pai, termos a consciência que fizemos o melhor dentro daquilo que buscamos, dentro da nossa compreensão, da nossa evolução. Todos somos chamados à transformação, todos nós, independente da condição que nos colocamos. Falar de Deus, praticar Jesus, para nós, dentro dos estudos, hoje, nos traz conforto em nossos corações, mediante a todas as dificuldades que nós encontramos aí fora. E não estamos livres do que está lá fora, das nossas provações, seja na condição da saúde, na condição, né, financeira, das notícias que nos chegam, né, sem esperar. O que são isso? São as chamadas provações pelo que nós temos que passar, pelos compromissos que nós assumimos no nosso planejamento reencarnatório. E à medida que eu busco essa evolução, eu sou testado com maior intensidade para ver até que ponto eu estou exercendo o verdadeiro sentido de ser cristão. Pois tudo que Jesus o passou, nós estamos longe, né, de passar. Por mais dificuldade que possamos ter, de sermos acometidos nessa vida. É totalmente diferente, mas bendita a dor que vem em nossas vidas a nos testar, a nos tornarmos mais fortes dentro dessa reconciliação. Segundo modo de ver terreno, a máxima buscais e acharei é semelhante a outra: ajuda-te que o céu te ajudará. Mas de que forma esse céu irá me recompensar? De que forma ele irá me ajudar?
Nós temos a consciência. Hoje nós buscamos aqui, como essa casa o faz com tanto amor, a ministrar estudos, a nos tornarmos mais aptos, né? A buscar o entendimento. Quando nós, através dessa máxima, buscais e achareis, buscais a compreensão, a dedicação pelo amor, e quanto mais desenvolvermos no nosso intelecto, estaremos de acordo a buscar a transformação interior, a reforma íntima que nós tanto comentamos aqui. É importante, assim, quando eu mudo, o mundo se transforma em ajuda a me favorecer, mas sempre lembrando que tudo o que eu faço, eu me comprometo perante a espiritualidade. Se eu pratico o bem e eu cultivo esse bem, eu irei colher o bem. Mas se eu também o deixar, semear de qualquer forma, não o cultivar, eu irei também colher aquilo que eu cultivei, que eu plantei. É importante, queridos, hoje, na atual condição a qual nós vivenciamos, a qual nós nos colocamos a serviço da espiritualidade, a ponto de nos afirmarmos que somos cristãos, é importante acreditarmos, primeiramente, acreditar que somos importantes para Deus, acreditar que somos sim, somos discípulos de Jesus. Dentro das nossas limitações, entendemos, cada um a seu tempo, com as suas dificuldades, ainda em busca de perguntas, respostas, esclarecimentos, mas é através das obras, é através da prática, desse acreditar, que nós iremos, com certeza, conseguir, respostas. E essas respostas se fazem no nosso íntimo, pois como nós estudamos as leis divinas, as leis morais, justiça, amor e caridade, elas se encontram na nossa própria consciência, que é as leis de Deus. Isso consta na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais. Quando eu tenho consciência que tudo o que eu faço está contido, o bem prevalece. Quando eu pratico o bem, quando eu passo, a dar a devida importância nessa prática do amor, o mal também, nessa condição a qual nós vivenciamos aqui nesse mundo terreno, ele também prevalece. Mas se nós permitirmos que ele prevaleça, somos ainda dotados dos nossos instintos materiais, sim, espíritos num aprendizado, numa condição evolutiva de expiações e provas, sim, sabemos, não negamos, mas temos a permissão de um novo recomeço, de iniciarmos dentro da reflexão interior de cada um que posso ser melhor, devo ser melhor. É-nos permitido por Deus, por esse Pai misericordioso, a nossa transformação. E ela se faz na medida quando eu reconheço que eu sou um seguidor do próprio Cristo, que eu vivencio através das minhas palavras, através dos meus pensamentos e das minhas atitudes, começando por amar a mim mesmo, o auto-perdão, a reconciliação interior. É isso que o céu me ajuda. Quando eu me coloco, a me ajudar. Assim, quando eu digo que me amo, eu tenho condições de dizer que amo ao meu próximo, que eu amo a Deus sobre todas as coisas, como o próprio Jesus, na máxima, ele resumiu aos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos, de fato, buscando esse entendimento do amar a Deus sobre todas as coisas? Nós estamos buscando, dentro dessa reflexão, a nos tornarmos melhores? Acredito que sim, queridos irmãos, pois estamos em transformação diária. Para isso, estamos aqui reunidos hoje,
independente do dia a qual passamos, em meio às dificuldades, em meio às provações, mas estamos aqui reunidos a falar do Evangelho de Jesus. Ele nos intui, Ele nos traz esse conforto, a nossa paz, a nossa condição espiritual. Quando nós passamos a entender o que eu passo é responsabilidade única minha, somente minha, de mais ninguém, pois sou responsável pelos meus atos. Tudo o que eu passo, a responsabilidade é minha. Eu posso sim transformar em algo melhor? Sim, na medida que eu praticar o agradecimento em minha vida. O céu, assim, me ajuda, pois eu estou favorecendo a espiritualidade que me acompanha, aos espíritos benfeitores, permitindo que eles possam se comunicar comigo. Somos energia. A energia a qual nós emanamos, essa energia vital, que se exala dentre cada um de nós, em comunhão com a energia cósmica que é Deus, tudo se favorece. Mas não só em palavras, eu tenho que acreditar, eu tenho que praticar que esse amor, ele está unindo cada um de nós. Na sua infância, ou na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos. O início, dos meios que se preservar das dificuldades a se defender dos inimigos. Na condição primitiva. E hoje, nós estamos nos defendendo do quê e de quem? Já refletimos? Será que nós não estamos buscando, a nos conhecer melhor? A termos a compreensão que hoje, tudo que eu procuro, dentro dessa evolução espiritual a qual sou submetido, não é o conheça-te a ti mesmo? É isso. Quando eu passo a conhecer a mim mesmo, eu percebo, eu valorizo, eu compreendo, eu me coloco no lugar do meu irmão. Eu tenho que entender que essa máxima de conhecer a mim mesmo é a maior tarefa a qual eu tenho que exercer na minha transformação íntima. Pois o que é a regeneração do orbe? A regeneração do orbe, ela está de acordo com cada um de nós, na nossa transformação íntima. Eu sou merecedor de um retorno, de uma próxima reencarnação num país ou na própria orbe, regenerativa? A minha consciência me diz. Assim como também a minha consciência me diz para onde eu irei, em qual camada eu estarei sendo direcionado no retorno à pátria espiritual. Como eu ajo aqui? De que forma eu procuro me colocar? Dentro de uma condescendência, dentro de um respeito, dentro de um campo vibracional, de acordo com aquilo que eu me afinizo? Essas reflexões, queridos irmãos, é prática, é o exercício diário que a própria espiritualidade, ela nos intui na nossa consciência. Esse conhecer a ti mesmo é o maior exercício que nós podemos fazer, a nos descobrir, para que possamos sim, dentro dessa harmonia, possamos saber lidar, ajudar o próximo, praticar a verdadeira caridade através do amor, da mesma forma qual Jesus nos ensinou e nos intui, para nossa transformação, pois somos tão importantes para Deus, mas tão importantes para Deus que Ele persiste, permitindo que todos esses espíritos benfeitores que nos acompanham possam nos intuir, possam nos dar a devida atenção através do seu amor. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Aí nos faz lembrar também da terceira parte do Livro dos Espíritos, dentre as leis morais, a lei do trabalho, a lei do progresso, pois ninguém progride sem o trabalho incessante,
na causa do bem, do amor ao próximo. Aqui, como está no próprio Evangelho, se ele não tivesse nos liberado para o trabalho, a nossa mente, os nossos membros estariam atrofiados. Nos é permitido, sim, gozarmos dos prazeres no descanso, nos mantermos, como fizemos tantas vezes, em tantas vidas, estagnados. Sabemos que nós não retrocedemos, por mínimo que seja a nossa evolução a cada vida, em cada encarnação, ela se faz presente, por menor que o seja. Mas, bendito aquele que se coloca no seu trabalho, na sua evolução do progresso moral, na aspiração da elevação, na busca do entendimento, da clareza, do que eu posso ser melhor. Essa é a condição do nosso progresso, o progresso intelectual, o progresso moral, que muitas das vezes não andam, não caminham junto. Pois quantos irmãos nós temos aqui, hoje, encarnados, como no próprio mundo espiritual, irmãos conhecedores com intelecto, né? Mas que não praticaram, não se colocaram dentro da humildade, na prática da caridade, a exercer o que aprenderam, o que leram. Por isso que a nossa doutrina, essa doutrina bendita, ela não é teoria, ela é prática. Ela nos traz dentro de uma melhor compreensão o Evangelho de Jesus, mas na prática. Ela nos traz o conhecimento do caminho a seguir, através do amor, através das leis morais, através do progresso, do seu trabalho, a nos dar a condição, a sustentação do acreditar, do exercer com a melhor forma, né, a nossa evolução. E em virtude da aplicação do princípio, que os espíritos não vêm poupar o homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontos para a utilização da maneira que só deve ser tomadas nas mãos. Somos intuídos, sabemos que tudo acontece de lá para cá. Somos uma cópia do plano espiritual. Somos intuídos no que nós podemos, na nossa condição de desenvolver, pois somos filhos de Deus, somos amados por Deus, temos o amparo do nosso Mestre amado Jesus e a própria espiritualidade que nos acompanha. O que nos impede? É a desenvoltura, o nosso desenvolvimento em busca do conhecimento, ampliar. Pois quando nós buscamos, através do nosso desenvolvimento, nós saímos da ignorância, daquilo que nós não compreendemos. Hoje o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz explicações que para anos anteriores, em outras condições, nós não tínhamos um entendimento mais claro das palavras do próprio Jesus. Sou capaz, tenho condição, né? E posso desenvolver. Me é permitido infinitamente o meu crescimento, a minha evolução espiritual. Segundo a compreensão moral, as palavras de Jesus significam o seguinte: pedir a luz que deve clarear o vosso caminho, como o próprio Jesus também, dentro da máxima de João, nos traz. Aquele que me segue não andará em trevas. Basta nós seguirmos o Evangelho nessa prática do bem, do conhecimento da verdade, desse caminho e da própria vida, dos bons exemplos. E elas vos será dada. Ou seja, se eu permaneço com clareza espiritual dentro daquilo que eu peço, sabendo que eu tenho condição de receber por merecimento, pois nem tudo que nós pedimos nós ainda estamos preparados para receber. Por isso a prática de exercitar a paciência, a bondade, exercer em nós o cultivo, né, do merecimento. Pedi a força de resistir ao mal. Hoje, na atual condição que nós vivenciamos, da nossa existência atual, temos que pedir para suportar
tudo que nos traz, em termos de dificuldade, as tentações que se fazem presentes materiais ao nosso redor, para que possamos nos manter nesse caminho reto da própria espiritualidade. E a tereis, pedi assistência dos bons espíritos, através da oração, através do agradecimento, do levantar, do agradecer, na prática do nosso evangelho diário, ou do próprio evangelho no lar, como nós o fazemos e somos orientados. O que importa é essa comunhão com a espiritualidade. Como dito no início aqui, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós acreditamos que não temos capacidade e forças para suportar, vamos convidar Jesus, através do Cristo Consolador, como consta no capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dividir com o Cristo as nossas dificuldades, as nossas tristezas. Por isso, do jugo leve, quando Ele nos convida a dividir todas essas adversidades, que nós pensamos muitas vezes de não podermos suportar. Em alguns momentos de nossa vida, nós até temos dúvidas, da nossa própria existência. Questionamos erroneamente ainda: o que estou fazendo aqui? Por que tanta responsabilidade sobre mim? Mas aí nos vem, Deus não coloca sobre ombros frágeis algo que nós não possamos suportar. Essa é a maior verdade, queridos irmãos. Se hoje nós estamos com toda essa responsabilidade sobre nós, é porque Ele confia em nós. Ele confia. E quando nós também nos colocamos e buscamos nos melhorar, como dito também inicialmente no Evangelho, quando eu busco, eu acho. Mas esse valor do achar, da compreensão, ele se torna para mim uma responsabilidade de não errar mais. Pois somos cobrados na nossa consciência. Quando tomamos um contato do que é certo, do que me faz bem, e que eu posso compartilhar com o meu irmão, com o meu próximo, se torna uma responsabilidade assumida perante a espiritualidade, perante aqueles que o acompanham. Pois nós sabemos que aqueles que nos acompanham por afinidade material, encarnados, temos muitos e muitos irmãos também que nos observam, nos acompanham e nos tomam como exemplos na condição espiritual. Assim, não vamos desapontar a nós mesmos naquilo que nós acreditamos, não vamos desapontar os nossos irmãos. Nos momentos de dificuldade é onde se faz presente a nossa fé, mas a fé raciocinada, aquela que permanece à frente da razão, do acreditar que Deus existe, que Jesus nos ampara, que a espiritualidade amiga nos intui, nos dá a devida condição, mesmo perante a todas as dificuldades que possam surgir. Anjos são colocados em nossos caminhos a nos dar o amparo a qual nós necessitamos. Como dito, ninguém irá passar pelas provações que nós temos que passar, pois já está aqui, determinado. Mas temos a permissão, quando oramos, quando acreditamos e persistimos, que somos amparados pelos espíritos benfeitores, como somos amparados também por irmãos encarnados, que se sensibilizam diante das nossas dificuldades. São as chamadas afinidades espirituais. É o merecimento de ser bom, é o merecimento da oração que se faz presente. Eles virão ajudar a todos os tempos, com apoio, e vos servirão de guias, aqui falando justamente da espiritualidade amiga que nos acompanha, como nós estamos dizendo. E jamais serão recusados,
Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Batei a porta da espiritualidade. Clamai pela assistência espiritual em nome de Jesus, pois Ele é o nosso caminho. Quando nós estamos em meio às aflições, mas que não seja simplesmente nos momentos de dificuldade agradecer a Deus. Nos nossos momentos também de felicidade, de algo que por merecimento sejamos acometidos, agradecemos a Deus por estarmos vivos. Agradecemos pela bendita reencarnação. Agradecemos por estarmos hoje aqui no privilégio de falar do Evangelho e termos a oportunidade do recomeço ainda encarnados. Quantos irmãos nossos aqui, nesse momento, ouvindo, refletindo, buscando a oportunidade de um recomeço, mas também em meio às provações de uma reencarnação. Nós já estamos reencarnados, nós temos o conhecimento, fomos convocados, fomos intuídos pela espiritualidade que nos acompanha a participar, desse Evangelho, termos a oportunidade, a vontade do estudo. Isso nos faz diferentes, mas não diferentes para sairmos, a menosprezar aos irmãos, em si, numa condição assistencial. É aonde se faz na prática a tua conduta moral, de ajudar ao teu próximo. Todos aqueles que buscam em ti essa sustentação, esse fortalecimento, é a ajuda que o céu te beneficia para que você possa ajudar o teu irmão. O exemplo, ele se faz presente diário em nossas vidas, mesmo sem percebermos. Quando praticamos esse agradecimento sincero a Deus, quando reconhecemos na nossa importância, perante a espiritualidade, o que o nosso caminho, nessa condição missionária, de levar o Evangelho, ou mesmo aqueles, na simples prática diária, de ouvir, do sorrir, do abraçar, já é a prática, o compromisso a qual se comprometeu perante a espiritualidade. Mas não podemos esquecer que temos que ser sinceros para com nós mesmos. Pois o que seria de nós se não nos mantivéssemos dentro da simplicidade do ser, na humildade em nossos corações, através das experiências a qual já vivenciamos ao longo da nossa vida, e as recordações, as reminiscências que nos chegam através da nossa evolução espiritual, que muitas das vezes nos é permitido pela espiritualidade que nos acompanha, pelos benfeitores espirituais, das recordações daquilo que nós vivenciamos. Temos que ter a compreensão que nós não somos vítimas. Essa é a maior condição em reconhecer em nós. Quando Jesus, na sua máxima, nos colocou que nós viemos aqui para servir, não sermos servidos. Nós não viemos aqui angariar, clamar pelo perdão das pessoas. Nós viemos aqui para pedir perdão, a começar por nós mesmos. Por isso nós estamos encarnados nessa condição desse mundo de expiação e provas. Essa escola da vida que se faz presente na nossa sensibilidade do ser. Cada um de nós aqui está conectado, nessa energia espiritual, a todos aqueles a qual nos acompanham na condição espiritual também. Que possamos praticar no Evangelho a clareza, a sinceridade, que possamos ser verdadeiros cristãos, como o próprio Santo Agostinho, na sua colaboração, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se colocava a refletir antes do seu deitar, a refletir aquilo que ele havia feito de bom, ou o que ele deixou de fazer, ou algo que fizesse a alguém
a sua própria consciência, para que ele pudesse reparar, para que pudesse ter um repouso tranquilo. E ainda nos diz: ó Senhor Jesus, como é difícil seguir os seus ensinamentos. Mas depois de conhecer o teu Evangelho, depois de senti-lo na prática, no meu ser, é impossível deixá-lo de amar. Pois, como dito, falar de Jesus, todos falam, mas a prática do Evangelho no nosso ser, na prática a qual nos colocamos, principalmente, não em situações favoráveis, mas nas dificuldades, na dor, nas infelicidades, na perca de um ente querido, é isso que nos faz e nos torna, dentro da vivência cristã, do acreditar em Deus, pois se estou aqui, sou merecedor dessa oportunidade, pois tudo que eu já o fiz, posso partir de agora e fazer um novo fim, sabendo que aquilo que eu tenho de débito, como Jesus o disse, pagarei até o último ceitil. Mas a minha própria consciência é o meu juiz. Quando eu pratico o amor, quando eu me coloco verdadeiramente cristão, sinto no meu coração, na minha alma, quando falo de Jesus, quando eu pratico o mais simples ato que seja, a mim, em reconhecer o verdadeiro sentido da minha vida, valorizar a minha vida ao levantar, ao deitar. Quando eu pratico isso, começar por mim, reconheço tudo que está lá fora, faz parte dessa natureza. E quando eu respeito essa natureza, que é a própria vida, o próprio cosmos, que é Deus, eu terei a recompensa. Por mais difícil que o seja. Mas como o próprio Chico passa em suas obras, a qual Emmanuel, sempre o dizia, tudo passa, as tristezas passam, mas as felicidades também passam. Por isso o cultivo desse amor sincero, por isso o cultivo do agradecimento sincero, a começar pelo perdão, a começar por reconhecer da nossa importância para Deus, para Jesus. Que nós não esqueçamos que essa doutrina bendita, a qual temos essa tríade da ciência, filosofia e religião, dentro deste conhecimento amplo, ela é válida dentro da literatura intelectual, mas que possamos, dentro desses estudos, colocarmos em prática na nossa vida, o reconhecer com simplicidade, a sair a semear. Todo o trabalho é bem-vindo perante a espiritualidade. Por isso a lei do progresso, a lei do trabalho, dentro das leis morais. E não esqueçamos da justiça divina. Justiça, amor e caridade. É através dessa prática, que resume no amor de Jesus, nessa era qual Ele o trouxe para nós, da compreensão, do sentido do perdão e da nossa valorização. Vamos prestar atenção aos nossos irmãos que nos acompanham, a começar pelo nosso lar, a começar por dentro da nossa casa, mesmo aqueles espíritos a qual não temos tanta, aproximação, pois ninguém nos disse que seria fácil. E no Evangelho também consta que ele não veio trazer simplesmente a paz, mas a espada através da encarnação, aonde, perante o mesmo teto, iriam se compor, dentro de uma família, espíritos afins, como também espíritos, a qual nós temos que espiar, a qual nós temos que aprender a pedir perdão, e reconhecer que se estamos passando por dificuldades, antes de trazermos as oferendas ao altar, caminhar com o nosso irmão, pedir-lhe perdão. Esse é o verdadeiro sentido, a nos trazer principalmente a paz na nossa consciência, a nossa paz de espírito. Ajuda-te que o céu te ajudará. Depende única e exclusivamente de cada um de nós.
buscais e achareis, é compreender o que eu busco, qual é o verdadeiro sentido. Hoje, nós aqui já nos encontramos numa situação espiritual mais ampla, já sabemos o que nós buscamos, o reconhecimento, a nossa evolução, o retorno à pátria do Pai, a pátria espiritual melhor do que aqui nós chegamos. A reflexão, o agradecimento, a oração, o vigiar e orai, a nos mantermos a ouvir mais do que falar, prestarmos mais atenção no que se faz ao nosso redor. E vimos aqui também, o plantio, ele é livre, vai-se do cultivo, mas a colheita é obrigatória. O que eu busco? O que eu vou praticamente encontrar? E o que eu peço nas minhas orações? É saber se tenho o merecimento, a compreensão e receber. A nossa consciência o diz. Por isso que Deus, na sua infinita bondade, nos ama de forma igual a todos. Nos dar a permissão a cada um, a seu tempo, de se encontrar. Mas que tenhamos a atenção, o tempo passa e nos chama dentro desse compromisso a transformação, a nos conhecermos, a permitir que a espiritualidade que nos acompanha possa nos guiar a caminhos em rumos melhores. O pensamento em Deus, o agradecimento a Jesus e a prática dos bons costumes, a prática do amor a ti e amor ao próximo, ela se faz presente e sempre prevalecerá em nossos corações. Queridos irmãos, eu agradeço a todos pela compreensão, pela presença de todos aqui encarnados, como os nossos irmãos espirituais aqui presentes, as equipes espirituais presentes, com amor e com carinho, e pela permissão de poder trazer dentro desse diálogo uma parte desse evangelho do nosso mestre amado Jesus. Muito obrigado.